Meus amados, a paz do Senhor. Queridos, aqui tem uns pedidos de oração. Daqui um pouquinho nós vamos estar orando, certo? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Jesus. Alguns pedidos. E daqui um pouquinho nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando hoje. E vamos estar orando amanhã, 5h30 da manhã. Nós estaremos aqui. Convidamos todo o povo de Deus para a gente estar junto aqui. E depois da oração de 5h30, tem a oração de 7 horas da manhã. Quem não pode estar 5h30, às 7 horas. Então você só não ora se você não estiver realmente disponível, né? Você talvez não possa esses horários, mas se você puder, estamos aqui. Meus amados, e eu também peço oração. Nós vamos começar um trabalho de oração nos próximos dias, pelo trabalho que nós vamos ter missionário, né? E eu acredito que vai sair outras agendas missionárias. Nós vamos ter pelo menos aí mais, talvez aí umas 3, entre jornada e avanço missionário. E nós sabemos, irmãos, que esse trabalho só é feito com oração. A gente pode até fazer sem oração, mas ninguém vai ter resultado. Primeiro se vence na oração. Primeiro se vence aqui e depois o efeito vem aqui, né? Então nós precisamos entender isso. A igreja precisa entender isso. Isso é muito simples para a gente entender. Porque a nossa luta, a Bíblia diz em Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades. Então a nossa luta é espiritual, é contra os espíritos. E a gente tem que entender isso. E a gente não consegue brigar com o espírito na força, né? Era bom demais, né? Se a gente pudesse, porque a gente tinha armas para enfrentar eles, né? Espada, revólver. Mas a gente não luta contra carne. A nossa luta é contra espíritos. E a gente não consegue vê-lo pelos olhos materiais. Quero toda a atençãozinha dos irmãos, tá bom? E vamos conversar aqui um pouquinho, trazer algumas coisas, pedir a igreja para orar. Nós vamos ter esse trabalho na Jaguaruana no último sábado de agosto. E nós precisamos de toda a igreja estar. Irmão, você é membro da igreja. Você, não vou falar obrigação, mas você tem um dever de estar dando cobertura, né? Não existe uma pessoa orando, dando cobertura para a igreja. Não, é todos vocês. Não existe aqui o pastor Carlinho, é o grande porque ora. Não, irmãos, eu estou de pé por causa de vocês, estão orando. Você está de pé porque tem gente orando. Outros que estão orando e está de pé porque tem alguém orando por eles. É assim, é dessa forma. Quem dirige a oração só está dirigindo porque tem outras pessoas orando por ela. Senhor, abençoa as orações, não deixa. É assim, dessa forma. E nós precisamos entender isto, porque assim que a obra de Deus, ela vai avançando, né? Eu oro por você e você ora por mim. Nós oramos um pelos outros. Eu chego de manhã às vezes aqui, a irmã Graça está aqui, aí sinto um bocado, ela sente um bocado de nome. Eu digo, meu Deus do céu, pessoas que ela nem sabe, pessoas que nem sabem que ela existe, mas ela está orando. Olha o efeito da oração, né? Aí a pessoa que nem conhece, porque ela diz assim, aquele motorista, o motorista nem sabe que ela existe, mas ela veio e apresentou. E aí o que é que acontece? O mundo espiritual entra aí, ação, e aquele homem é alcançado pelo poder da oração. Se a igreja entendesse isso, irmãos, a igreja não perdia a batalha. A igreja não perdia uma batalha. E às vezes a gente pega um texto e traz como jargão já.
Irmão, ninguém ganha da igreja, ninguém faz isso com a igreja, depende. Se a igreja estiver na posição, se ela estiver guerreando, não tem quem ganhe da igreja mesmo, porque nós temos as armas espirituais. Então nós vamos guerrear esses dias. Nós estamos aí com uma agenda para apresentar a igreja daqui uns dias. Eu vou apresentar primeiro a mesa, depois vou trazer para a igreja, para esses meses que vão de trabalhos, para envolver toda a igreja. Mas não é trabalho para a gente preencher espaço não, que a gente nem tem, está todo mundo ocupado, né? Tem muitas pessoas hoje aqui que estão trabalhando, e eu tenho orado, porque pedindo a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, dá sabedoria às pessoas para administrar o tempo, porque, irmãos, a gente não consegue fazer um altar de maturidade se a gente ficar vindo na igreja só domingo. A gente não consegue, irmão. Uma mensagem não vai ser o bastante. Um momento de oração aqui vai te ajudar, mas não é o bastante para você. Amém? Vocês estão me escutando? Não é o bastante. Tem pessoas aqui que não conseguem orar em casa. Não tem como orar em casa, irmãos. Talvez você tenha. Eu tenho tempo bastante de orar em casa. É o meu melhor lugar. Mas tem pessoas aqui que não conseguem. De manhãzinha já um forró lá no rádio. De manhã já é um alvoroço. Só ela é crente. Então a gente precisa estar aqui. Isso aqui, essa comunhão aqui é gostosa demais. Esse aperto de mão, eu sempre digo isso. Esse abraço que você recebe ali na entrada. Esse sorriso que o irmão diz, que bom estar com você aqui. Isso é maravilhoso. Isso nos renova. Não sei como foi o seu dia, mas talvez o seu dia foi péssimo. Aí quando você chega na igreja, você dá aquele isso. Oh, glória. Porque o irmão te abraçou, porque o irmão disse boa noite para você. Isso tudo aqui é importante. Às vezes a pessoa, não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa. Não fica em casa não, vem para a igreja, vem para o templo. Vem aqui, chega aqui, conversa com alguém. Chega aqui, pede oração a alguém. Compartilha o que você está precisando, passando com alguém. Pastores, isso não é saudável? Sim ou não? É saudável, irmãos. Por que eu fico pedindo para os pastores estar aqui com a gente? Porque você dá um abraço no outro pastor, você não sabe a luta que o pastor está passando, né? Aí, pastor, eu te abençoo no nome de Jesus. Deus vai abençoar você naquele lugar. Isso não é jargão não, isso aqui é você entender o mundo espiritual, né? Pastor, hoje eu orei pela sua vida. Deus mandou eu orar por você hoje. Deus fez eu lembrar de você hoje. Eu orei por você hoje. Irmão, a gente tem que entender isso. Às vezes eu estou orando, eu estou em outro assunto. Aí o Espírito Santo faz eu lembrar de pessoas. Parinha do Espírito Santo, eu estou orando por isso. Ele disse, não, ore por isso aqui. Aí eu vou orar pelo irmão. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo que intercede por nós, com gemido inexprimível, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, irmãos. Veja como é bom esse momento aqui que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso. A gente precisa entender isso. E hoje eu fecho esse sermão. E eu queria começar justamente isso. Agradar a Deus, irmãos. Nosso objetivo, pastores. Deixa eu ficar bem à vontade hoje aqui. Eu passei um tempo orando a Deus hoje. E eu contei para Deus a minha insatisfação. Pastor, você falo. Eu disse para Deus, eu estou insatisfeito, Deus. Eu quero alcançar algo. E eu tenho certeza que é na oração. E qual é o nosso objetivo? É agradar a Deus, sim ou não? Agradar a Deus. Meu objetivo não é agradar, com todo o respeito dos irmãos, que a gente tem uma comunhão maravilhosa, mas o meu objetivo é agradar a Deus, é tocar o coração de Deus. Parece já um jargão, mas não é. Deus nos deu o caminho para tocar o coração dele, irmãos. Tocar o coração de Jesus.
Agradar, olha o que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso aqui, irmão, é a gente se relacionar com Deus. Meu objetivo é agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus sem eu não tenho mérito nenhum? Não adianta, irmão, a gente ir por caminhos, nossos caminhos. Não adianta a gente querer traçar caminhos para agradar a Deus que a gente não vai conseguir. Nós não temos mérito para isso. E por onde é o caminho, pastor? Pela palavra de Deus. Eu agrado a Deus pela palavra dele, porque a palavra dele me leva a caminhos que eu vou tocar no coração dele, que eu vou chegar a agradar de uma forma correta pela sua palavra. E nós temos que ser bíblicos. Nós temos que agradar a Deus aqui. Esse sermão da montanha, irmãos, revela o caráter de Deus. O sermão da montanha revela o caráter e o desejo de Deus. Nós podemos ser parecidos com Jesus, sim ou não? Nós podemos ser parecidos com Jesus. Quando a gente observa os seus ensinos, quando a gente pratica isso, nós vamos parecer com Jesus. Foi justamente isso que Paulo estava dizendo: sede os meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus, porque eu sou imitador dele. Escrito isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Sede os meus imitadores. No capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer: sede imitadores de Deus como filhos amados. Gente, dá uma olhadinha para mim aqui. Nós precisamos sair desse sistema religioso, esse sistema aparente, essa coisa forjada de um princípio religioso. Nós precisamos estar solto disso e buscar isso na palavra de Deus, para nós se aproximarmos de Deus, viver melhor, servir melhor, porque o nosso objetivo é agradar a Deus e servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir a igreja, servir até o mundo. O mundo, ele precisa da igreja. Nós precisamos servir o mundo da forma correta, profetizar sobre esse mundo caído que aí está. E como hoje nós estamos falando um pouco da justiça, mas eu quero fazer isso aqui, essa introdução. Me lembra eu de um texto. O Ismaelzinho falou até, não acho que ele falou do homem, mas não falou desse texto. Foi muito boa a reflexão, a palavra. Eu comi, eu mastiguei, me converti mais. Porque, irmãos, eu louvo a Deus, porque aqui em cima não é pregador que vai ditar, não é pregador que vai direcionar você, é a palavra de Deus. Aqui prega o pastor Carlinho, prega qualquer irmão que está aqui glorificando, exaltando a Deus, porque a palavra de Deus está sendo semeada, a palavra de Deus está sendo lançada nas terras, né? E quem tiver uma terra boa, ela vai produzir, ela vai gerar, ela vai criar em nós. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus, versículo 7, que esse homem chamado Noé, a Bíblia diz, rapaz, é muito forte esse texto, porque a Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Ele condenou o mundo como? Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Como é isso? Noé condenou o mundo pela sua postura de justiça, de sede de justiça. Um homem temente a Deus, um homem íntegro. A igreja, quando ela abraça esse modelo, ela sai condenando o mundo, mas condenando como? Pecado. As pessoas, pastor Cláudio,
venha para cá para cima, pastor, que a pessoa quer ir. As pessoas, ela se sente constrangida, pastor, em mudar de vida. Porque a vida de uma pessoa íntegra, ela tem um poder transformador. Noé condenou o mundo pela sua postura de temente a Deus, uma pessoa que amava a justiça de Deus. A igreja, escuta aqui uma coisa, vocês eram para estar aí se alegrando com o que eu estou dizendo. Por quê? Porque vocês são os filhos que herdaram tudo isso aqui. Agora deixa eu te dizer, olha o texto diz: bem-aventurados que têm fome. Diga comigo, fome. Mas é impressionante, queridos, como nós estamos vivendo um tempo. Escuta o que eu vou dizer, isso aqui é muito forte. E nós vamos meditar um pouco nesse lado aqui. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, escuta isso aqui acontece. Nós estamos num período muito, mas muito delicado, quando se fala desse padrão de justiça, de santidade, porque parece que a gente não gosta disso, mas a vida de Jesus, irmãos, foi regada desses valores e princípios. Nós se acostumamos. Vocês sabem que o ser humano é algo assim muito interessante, porque o ser humano, às vezes as pessoas dentro da igreja, dentro do templo, as pessoas se acostumam a viver sem ser transformado. Vocês acreditam que pode ter pessoas que estão dentro da igreja, no nosso meio, e isso eu estou falando, não estou falando de Assembleia de Deus, de Messejana não, eu estou falando de modo geral, que estão dentro da igreja, que não experimentaram ainda o novo nascimento, que não experimentaram ainda essa transformação, e elas se acostumam a viver dessa forma. Os irmãos acreditam nisso? Que elas se acostumam, a pessoa se acostuma a viver, ela não é transformada, ela se acostuma com aquilo. Elas não conseguem estar dentro desse texto aqui. Por que elas não conseguem? Porque elas não são transformadas. Elas só vão ter fome e sede de Deus quando elas são transformadas, quando elas conseguem experimentar o que Paulo diz em Efésios 2, porque elas estão ainda na sua vida, sabe, irmão, aquela vida religiosa, e muitas vezes no pecado mesmo. E quando a pessoa ela tem uma transformação, ela não vive mais no pecado, ela vai lutar contra o pecado. Ela vai até sofrer algumas situações, porque ainda está nela a natureza pecaminosa. Ou seja, não, a natureza humana que está nela ainda, que ainda empurra ela para essas situações que a gente não quer mais praticar. Mas a gente precisa querer isso, porque, querido, só podemos ter sede é diferente de sentir. Ter é diferente de sentir. Ter sede e fome de Deus, da justiça, se eu passar pela transformação, se eu nascer de novo. Glória a Deus. Eu preciso compreender isso. Às vezes a gente ministra uma palavra dessa, irmãos, e não dá para dar muito glória a Deus, mas eu tenho confiança na palavra, que ela não volta vazia, ela vai aí em você, ela vai em mim. E eu sempre digo, irmãos, que nós estamos no momento que nós temos hoje não só a questão de sentir, eu estou sentindo,
Sabe, eu não quero mais viver só no sentir, porque vai ter dia que eu não vou sentir nada. Vai ter dia que eu vou entrar aqui e não vou sentir nada, mas eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que eu estou aqui, Deus está aqui, que está trabalhando na minha vida, que Ele está tentando para mim, e que eu tenho um propósito. Não é só a questão de sentir, é a questão de eu acreditar, de eu crer, de eu estar alinhado com isso que Jesus está escrevendo aqui, que Jesus escreveu aqui, que Jesus está passando para nós. Vai ter dia que eu não vou sentir, eu vou ter que dar glória a Deus. Vai ter dia que eu não vou sentir, eu vou ter que entender o que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu não estou sentindo nada, mas eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para terminar a boa obra que começou na minha vida, e Ele vai me ajudar nesta obra, Ele vai me ajudar, Ele vai me conduzir. Vai ter dia que você vai entrar aqui que você não vai sentir nada, mas você vai ter que dizer o que Abacuque diz: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que os campos não produzam, mesmo que nos currais não tenha mais vaca, mesmo que não tenha nada, eu não estou sentindo nada, mas eu vou ter que acreditar nisso, que as coisas estão na direção de Deus, está acontecendo, e que Deus, Ele não para de trabalhar, de agir ao favor daqueles que temem a Ele, daqueles que estão andando no caminho da piedade. E Jesus nos mostra um caminho excelente, queridos. Jesus nos mostra um caminho excelente, um caminho maravilhoso. Escuta aqui uma coisa, eu quero que você atenta. Eu não vou cansar vocês não, mas eu tenho essa mensagem. Hoje eu lutei com Deus. Pastor, você lutou com Deus em oração, irmãos, sabe? E Deus falando ao meu coração. Por isso que às vezes, irmãos, tem mensagem. Isso sou eu, certo? É eu, não estou falando da igreja. Tem mensagem, pastores, que eu saio um pouco triste, e é essa mensagem que Deus mais trabalhou na minha vida. Triste com o quê? Comigo mesmo. Porque a mensagem, sabe, irmão, quando ela chega fazendo um efeito positivo, pastor, ela sai destruindo dentro de nós aquilo que não agrada a Deus. Porque muitas vezes a mensagem que nos agrada, irmãos, ela esconde muita coisa, sabe? Ela mascara alguma coisa na minha vida, na sua vida. Mas às vezes a gente sai chateado com o pregador, mas o Espírito Santo está dizendo: você está chateado com ele, mas eu tenho uma obra a fazer dentro de você, e a minha palavra não volta vazia. Glória a Deus. E a palavra, irmãos, Jesus, Ele mostra esse caminho da felicidade. O caminho da felicidade, o caminho de ser muito feliz. Bem-aventurados. Jesus está mostrando esse caminho. E aqui a gente compreende o que é verdadeiramente ser feliz. Não é eu fazer 21 dias de campanha, não é eu fazer 10 dias de campanha, não é a gente inventar aqui o muro do fogo, não sei o que. Eu gosto do fogo, irmão, mas o fogo do Espírito. Glória a Deus. Esses dias nós temos falado muito nisso, e o pastor está dizendo: cuidado com os fogos, porque o pastor diz isso, mas o fogo do Espírito, a chama, a sarça que arde, não consome, não se consome com fogo, porque é o fogo do Espírito, irmãos, que tem que estar dentro de nós. Essa chama que vai fazer você ter fome e sede por Deus. Fome e sede por Deus. Então eu não vou ser feliz, porque Deus fez um milagre. Irmão, é bom milagre, eu estou orando por milagre, eu estou orando para Deus curar, sarar, transformar, eu estou orando para Deus fazer coisas grandes dentro dessa igreja. Mas a alegria verdadeira não vem daí, porque o milagre passa. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Jesus curou pessoas, mas tornaram a ter doença novamente.
Então a verdadeira felicidade não vem daí. A verdadeira felicidade vem da onde? Vem daqui, irmãos. De eu ter fome e sede de justiça, fome e sede pelas coisas espirituais de Deus, fome e sede por aquilo que é eterno, que não passa, aquilo que permanece na minha vida. Então eu tenho que atentar para isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus, veja bem, Jesus está dizendo que tem fome de justiça. Não é o que sente, não é o que tem desejo, busca, é que tem fome. Jesus está referindo, irmão, se referindo a uma fome, vamos radicalizar esse negócio. Aquela fome insuportável, aquela fome que você fica desesperado. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Ninguém sabe o que é fome. Aqui ninguém sabe o que é fome. Aqui você não tem ideia do que é ter fome. Você talvez sente fome. Você sente fome quando você passa dos horários, você vai sentir fome, você come ali, mas você não tem ideia o que é ter fome, ter sede, ter fome. O que Jesus quer nos passar aqui é algo muito mais elevado do que simplesmente a nossa ideia, porque nós não temos aqui no Brasil, ninguém morre de fome no Brasil. Ninguém morre de fome no Brasil. Morre de qualquer outra coisa, de fome não. Então o que Jesus está falando aqui, de duas coisas fundamental, essencial da minha vida e para você, que é a questão do alimento, da água. São dois itens na nossa vida que, se a gente não estiver sempre usando esses alimentos nas nossas vidas, nós vamos morrer, nós vamos padecer. E a ideia é justamente isso que Jesus está dizendo. Isso porque fome e sede de justiça não está na dimensão da nossa natureza, simplesmente está na nossa natureza do Espírito. Quem busca essa justiça é o Espírito. Quem busca essa justiça não é a minha natureza caída, que deseja fazer o mal, é o Espírito que busca isso aqui. Por isso que o texto que Jesus, lá no capítulo 6, o mesmo sermão, no versículo 33, olha o que é que Jesus vai falar no capítulo 6, versículo 33. Ele vai dizer o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus está falando de uma coisa diária. Eu não posso buscar justiça hoje e amanhã não buscar hoje, buscar Deus hoje, as coisas que pertencem a Deus para o meu espírito se alimentar, e amanhã não. Por isso que Jesus faz essa comparação com duas coisas importantes para nós. Eu tenho certeza que todo dia você come aqui, todo dia você se alimenta, todo dia você bebe água, sim ou não? Mesmo jejuando, você vai até 2 horas, mas depois você vai comer e vai beber. Você passa o dia todo, mas você vai comer e beber. Assim também é o seu espírito, assim também é a sua vida espiritual. Você não pode hoje buscar, passar amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe, só vir domingo para a igreja fazer uma oração. Você vai morrer. Você vai morrer. Porque você não vai se colocar de pé, porque você vai ficar fraco. Se você passar uma semana sem comer, sem beber, você fica fraco, sim ou não? Sim ou não? Fica fraco. O que é que vai acontecer? Vai gerar doenças. E se você ficar sem orar? Se você ficar sem ler a palavra de Deus? Se você ficar sem estar aqui nesse relacionamento aqui com a igreja? Se você ficar sem uma meditação, sem um devocional, o que é que vai acontecer com você? Você vai esfriar, você vai morrer.
você não vai ter mais sentido vir à igreja. Você vai vir à igreja e parece que está tudo esquisito. Pastor, que negócio é esse que está acontecendo comigo? Você está fraco. Você está precisando de ir para o emprédio, o emprédio espiritual. É emprédio, irmão? É emprédio, né? O emprédio espiritual. Você precisa ter fome, ter sede de Deus, fome das coisas de Deus. Jesus, irmão, no versículo 20 desse capítulo, o versículo 20, Jesus vai nos dar uma advertência muito séria. A gente precisa imitar Jesus. Olha o versículo 20, vai para o versículo 20. O que é que diz o versículo 20? Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito, não é pouco, é em muito, a dos escribas e fariseus, jamais, isso aqui é muito forte, jamais o quê? Entrarão no reino dos céus. Irmãos, os cultos de domingo é maravilhoso. Os cultos, todos os cultos são bons, mas esse culto é um culto de reflexão. Aqui é um culto onde eu tenho que pensar. Aqui é um culto onde eu tenho que refletir. Esquece pregador, esquece pastor. Aqui é um culto onde eu sento para adorar e depois eu vou meditar. O que é que está acontecendo comigo? Será que eu estou com essa fome, com essa sede? Porque, olha aqui, Jesus está dizendo, por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Porque os escribas e fariseus queriam estabelecer uma justiça baseada nas suas ações, uma justiça baseada no sistema religioso. E eu digo para vocês, que até certo ponto, não é ruim, não é mal. Por quê? Porque o que é que as religiões fazem? Não quero citar aqui nomes, eu estou no ar, mas existem religiões que a justiça dela está sobre o quê? Sobre boas obras, sim ou não? A justiça estabelecida por certas religiões está sobre boas obras. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Fazer boas obras, isto é bíblico. Nós somos salvos para fazer boas obras. Como diz o jargão já, nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós somos salvos para fazer boas obras. Mas os escribas e fariseus, eles estavam dentro dessa visão. Eles eram tidos como justos. Na época de Jesus, eles eram o cara, eram os libertos, tinha muita credibilidade, e eles gostavam muito disso. E Jesus vai condenar esse modelo de justiça, porque esse modelo não é a justiça que Deus estabeleceu para nós. Tem um modelo de justiça que, se a gente for lá em Romanos capítulo 4, versículo 6 até o 8, depois você vê, esse é o modelo que Deus estabeleceu. Em Romanos 4, 6 até o 8, você vai ver lá. Mas esse tipo de modelo aqui, foi condenado por Jesus. Vocês querem ler aqui? Vocês podem anotar isso, tá bom? E é assim também que Davi declarou: se bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. E assim também Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujo pecado são cobertos. Essa aqui é a justiça de Deus. As nossas obras são como trapo de imundícia. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia, quando a gente quer estabelecer aquilo que não é eterno. E Jesus, no capítulo 6, vamos lá, o capítulo 6, versículo 1, Jesus está condenando esse tipo de justiça, porque ela é uma justiça religiosa, uma justiça em cima de obras de homem. E a nossa justiça está em Cristo, pastor Cláudio. A nossa justiça está no Calvário, na cruz. Ali é a verdadeira justiça de Deus. Nós estabelecemos a nossa vida ali.
em Jesus. Olha o texto aqui, ó. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Então, não queira estabelecer a sua justiça em obras que você faz. Faça obras para a glória de Deus. Faça obra porque você é salvo. Ajude as pessoas, compartilhe com as pessoas, seja mão amiga para as pessoas, seja um instrumento de Deus para abençoar a vida, seja um instrumento de Deus para mudar direção, seja instrumento de Deus para tirar a pessoa de locais sofridos e colocar em locais agradáveis. Seja instrumento de Deus, mas a sua justiça não pode ser firmada nisso, porque a nossa justiça está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma justiça exterior, de fachada. Os fariseus tinham muito isso, e nós podemos ver isso mais na frente aí. Eu vou deixar esse texto, porque os fariseus, Jesus vai dizer que eles eram o quê? Sepulcro, sepulcro caiado. Rapaz, Jesus tinha um negócio meio, já pensou? Está escrito isso, né? Vamos ler, Mateus 23, 28, não? É melhor? Glória a Deus. Vamos ler o 27. Ai de vocês, vamos ler mais eu? 1, 2, 3. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócrita. Era a justiça baseada na hipocrisia. Eu vou já explicar um pouquinho aqui. Porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados ou calhados, né, de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. É muito forte esse texto. A palavra de Deus é muito gostosa, irmão. É muito maravilhosa. E a palavra de Deus não ofende ninguém. Nós não estamos aqui pregando, ofendendo vocês. Nós estamos pregando e aprendendo com Jesus. Sabe para quê? Para a gente não ser um sepulcro caiado. Para a gente não ser um retrato desse aqui dos escribas e fariseus. Não. Jesus nos ensina a ser pessoas, irmão, de bem. Jesus nos ensina a ser diferente. Os ensinamentos de Jesus, principalmente os ensinamentos aqui do Sermão do Monte. Queridos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Se a gente conseguir, se a gente conseguir implantar isso aqui nas nossas vidas, se a gente conseguir ter fome e sede de justiça, e os demais textos que nós já lemos nesse sermão aqui, porque é interessante, irmãos. Pastor, é difícil ter fome e sede de justiça. Nós estamos aqui estudando hoje o bem básico, só o básico. Mas escuta aqui uma coisa para vocês. Escuta aqui uma coisa que Deus, Ele tem falado muito comigo. Deus tem falado comigo muito isso aqui. Eu tenho buscado, e os irmãos conhecem o pastor de vocês, eu tenho buscado muito a Deus na questão espiritual. Vocês sabem disso. Eu gosto muito, né, de buscar a Deus aqui nessa dimensão do sobrenatural. Mas Deus tem me levado esses dias, e eu tenho conversado com muitas pessoas. Olha aqui, porque a gente se preocupa muito. A gente se preocupa, irmãos, sabe, em olhar para os outros. A gente se preocupa muito em medir a vida dos outros. A gente se preocupa muito com aquilo que as pessoas pensam de nós. Sim ou não? Sim ou não? Mas é. A gente se preocupa mais com isso, pastor, do que a minha preocupação do que Deus está pensando de mim, do que Deus está vendo. A nossa maior preocupação, falando disso aqui, é o que as pessoas estão pensando de mim. Olha, se eu prego aqui, e alguém diz assim: pastor, a sua pregação hoje foi fraca demais. Fraca não, porque é a palavra de Deus, né? Mas a sua pregação hoje, sabe, a gente fica preocupado, pastor. A gente já vai querer na outra semana fazer alguma coisa para reverter aquilo, porque nós estamos mais preocupados com aquilo que é exterior. Nós estamos pintando a nossa vida, e não estamos preocupados com aquilo que Deus realmente sabe de nós. E esses dias Deus tem dito isso para mim.
E eu gosto quando Deus me exorta, porque quem é exortado por Deus não é exortado pelos homens. E eu gosto, cair nas mãos de Deus é melhor do que cair nas mãos dos homens, sabe? E a minha preocupação hoje é saber, por isso que eu comecei dizendo, qual é o nosso objetivo maior? A nossa maior vocação que é amarmos uns aos outros. Mas a nossa preocupação maior é de agradar a Deus. É de Deus olhar para você e dizer assim: servo bom e fiel. Alguém pode nem estar se agradando de ti. Alguém pode estar dizendo: essa aí não vale nada, essa aqui, essa ali, essa aqui, aquela ali, não vale nada. Mas Deus está dizendo: você está com 10. A nossa preocupação é essa. E eu tenho certeza que quando você agradar o coração de Deus, você vai agradar o coração dos homens. Pode nem agradar 100% dos homens, mas você vai agradar o coração dos homens. Porque Jesus nos mostra dois lados aqui. Um lado que agrada, um lado de perseguição. Porque esse estilo de vida aqui, gente, para mim finalizar, eu vou concluir. Esse estilo de vida aqui, tanto você vai agradar a Deus e agradar algumas pessoas, mas você vai atrair perseguição. Está escrito isso. Vocês sabem, pastor, a igreja sofre hoje. A igreja está sofrendo hoje, não é porque ela sofre pela justiça, não. O maior sofrimento da igreja hoje não é porque ela tem, sabe, um perfil de Cristo na sua vida, não. Porque Jesus, ele vai dizer em vários textos, ele vai dizer: por minha causa vocês vão padecer, por minha causa vocês vão sofrer. Olha o versículo 10 aí, bota o versículo 10, bem rapidinho aí, o 10 é o 12, vamos lá, do capítulo que nós estamos. Olha o que é que Jesus vai dizer aí, o estilo de vida, olha o que é que ele vai dizer. Leiam comigo, irmãos, vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Deixa aí. Olha aqui, bem-aventurado. Não se preocupe, porque no meio da perseguição você vai ser feliz. Muito feliz. Você vai esbanjar de alegria. É assim que a Bíblia está dizendo. Você vai ser muito alegre. Por quê? Porque você está praticando. Aí aqui é o inverso. Pastor, se eu agradar os homens, ninguém vai mexer comigo, eu vou ser mais feliz. É erro seu. Você vai ser feliz quando você agradar o coração de Deus. Quando você agradar o coração de Deus, você vai ser feliz. Você vai morrer, mas você vai ser feliz. Paulo estava padecendo, mas feliz. Daniel estava dentro da cova, mas feliz. Ele estava dentro do propósito de Deus. Os três jovens dentro da fornalha, mas feliz, porque estava dentro do propósito de Deus. Vocês sabem o que é que deixa o nosso coração feliz? É o propósito de Deus estabelecido nas nossas vidas. Você pode dizer para o irmão, diga para o irmãozinho que está do seu lado, sorrindo para ele, diga assim: cumpra o propósito de Deus na sua vida, execute o propósito de Deus, executa a palavra, pratique a palavra, pratique os ensinos de Jesus, e você vai ser feliz. Jesus está dizendo aqui, está aqui o estilo de vida. Eu estou dando um estilo de vida para vocês. Ser feliz, bem-aventurado, muito feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, porque não vão faltar nada, porque no momento da angústia, no dia da sequidão, no dia mau, você vai ser saciado. Deus protegerá você, Deus guardará você, Deus cercará você com seus anjos. Aleluia. Deus nos chama esses dias, irmãos. Deus nos chama esses dias para vivermos uma vida, um modelo de Cristo. Pastor, isso é jargão, é? A igreja viver o modelo de Cristo? Hã? A igreja pode viver o modelo de Cristo, pastor? Pode? E por que a gente não vive, gente? Vamos enterrar essas coisas que não prestam. Vamos
Vamos pegar essas virtudes e pedir a Deus. Vamos sair hoje daqui pedindo a todo mundo que a gente precisa pedir perdão. Olha o modelo de Jesus. Aqueles que a gente tem feito raiva, comece a fazer bem a eles. Porque o texto aqui, ó, qual foi a primeira virtude que a gente foi? Os pobres de espírito. Reconhecimento do nosso pecado. Por isso que eu falei para vocês. Aí o segundo o que é? O segundo o que é? Vamos lá comigo. Os que choram. Reconheço o pecado, choro pelo meu pecado. Manso, que é a terceira. Estou diante de um Deus dependendo dele. Aí agora eu passo a ter sede e fome de justiça. Se eu não for transformado, se eu não tiver um encontro com Jesus, se eu não tiver, sabe, irmão, recebido esse Espírito poderoso na minha vida, eu não consigo ter fome e sede de justiça. Porque fome de justiça é para você e para mim. Não é para quem está lá fora, quem está morto. E eu vi uma explicação disso aí, muito glorioso, que realmente quem está morto não tem poder de sentir fome, sede. Quem está morto, está morto. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Quem está vivo aí, glória a Deus. Então hoje você vai buscar isso hoje com toda a força. Fome e sede de Deus. Escuta aqui, deixa eu te ensinar uma coisa que já eu tenho essa experiência comigo. Eu passei um período que eu não tinha vontade, pastor, já obreiro, de ler, de orar, de nada. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu passei tempo, que eu subi no altar sem ler a Bíblia? Só no conhecimento, pastor, que a gente já tinha. Por quê? Porque eu era desleixado? Não. Eu quero aqui hoje trazer uma mensagem para o seu coração. Essa palavra aqui não é para lhe colocar para baixo, mas é dizer para você que o Espírito Santo que está na sua vida. Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo? Ele vai te ajudar nessa noite. Ele vai tirar você de um lugar que você não tem experimentado essa fome, essa sede de Deus. Hoje você vai experimentar. Deus vai levar, o Espírito Santo vai levar você hoje. Ele vai colocar sal na sua boca. O sal, ele vai cooperar para isso. Vai te dar sede, vai te dar fome. Glória a Deus, fique de pé. O tempo não dá mais. Glória a Deus.